Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores. Na aulinha de hoje nós vamos fazer um vestido, esse vestido aqui. A minha prima me enviou a foto desse vestido que ela encontrou aí nas redes sociais e falou, por favor, faça ele para mim. Já falei com vocês diversas vezes que eu não sou de fazer encomendas para ninguém. Mas a minha prima me pediu com muito carinho. Eu falei assim, bom, eu faço, você tira um monte de foto para mim. Combinado. E aí eu resolvi fazer para ela o vestido. Eu não sei se de quem é a artesã que fez, porque existe esse modelo aí, né, em fotos na internet. Não sei quem foi. Eu não sei se tem vídeo aula aqui na internet. Mas como eu estou fazendo para ela, eu resolvi reproduzir da minha maneira e explicar para vocês, ok? E para essa videoaula eu vou usar a linha Ayla da Têxtil Piratininga. Ela é uma linha 100% poliéster, tem 130 metros no novelo. O tex dela é 779, ok? Essa daqui especificamente, ela é branco com dourado. Olha só, ela tem uns fiozinhos dourados que eu acho que vai ficar incrivelmente maravilhosa essa peça. Ainda não sei quantos novelos vou gastar, mas deixo aí na descrição bonitinho, bem como o link de onde eu compro também a linha da Têxtil Piratininga, ok? Vou usar tesoura, normal mesmo, provavelmente é isqueiro para queimar as pontas, né, das franjas, tesoura, agulha, 3,5, tá? O meu ponto, ele é mais abertinho. Então, para poder ficar um pouquinho mais fechadinho, eu tô usando 3,5. Se você aí testou e para você não tá legal, pode colocar uma agulha mais fina, uma agulha mais grossa, tá? Só você testar aí o ponto e ver o que fica melhor para você, tá? Se você principalmente se você estiver usando um fio diferente do meu, tá bom? Então, vamos lá para a videoaula. Para começar essa videoaula, eu vou fazer correntinhas, tá? Para fazer essa correntinha inicial, eu aconselho você fazer essa correntinha mais larguinha. Caso você tenha dificuldade de fazer ela mais larga, pega uma agulha maior e faça ela mais larguinha. Aqui você vai fazer a medida do quadril da sua cliente, ou para quem quer que seja, ou para você mesmo. Então, nós vamos fazer aqui a medida do quadril, tá? Meça aí e faça a medida do seu quadril. Bom, fiz aqui 105 centímetros de correntinhas bem esticadinha. Lembrando que a minha prima tem 105 de quadril. Não contei as correntinhas e nem vou contar. Vou esticar elas aqui. Se você não quiser ir esticando elas, você pode fazer o seguinte aqui. Vamos fazer esse jeitinho aqui que é até mais fácil. Nessa última aqui, eu vou subir 2 correntinhas que equivalem um ponto alto contando com a de baixo. Lacei minha agulha aqui no quarto, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, vou na próxima e vou fazer um ponto alto e outro ponto alto seguido. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vou na próxima e faço um e em seguida mais um ponto alto. Assim. Vamos de novo. Uma correntinha de separação, pulo um e vou no próximo e faço dois pontos altos, um seguidinho do outro. Eu vou fazer isso até lá do outro lado, até chegar lá na ponta. Quando eu chegar lá na minha ponta, eu volto, ó. Vai ficando assim, ok? Gente, eu não sei o que acontece comigo. Acho que a Nossa Senhora do Crochê me guarda. Gente, desculpa, brincadeira, tá? Sobrou um pontinho, que é exatamente uma correntinha, né? Que a gente tem entre um ponto e outro. Ó, eu vou virar aqui, né, a minha peça, trazer ela, desenrolando ela aqui. Virei pra cá. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu iniciei o trabalho e vou prender com baixíssimo. Pronto, já prendi. Vou levantar o meu fio aqui, para ele não soltar. Vamos lá. Caso você tenha terminado aqui com 2 correntinhas, não sei, você desmanche uma e fique só com uma correntinha aqui, porque a gente precisa de uma correntinha entre uma e outra, não é? Então, caso tenha acontecido com você de terminar com 2. Aí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, vou pegar este fio aqui
e vou fazer assim, ó. Aí eu venho aqui, ó, na primeira correntinha aqui, faço assim, ó. Só faço isso daqui agora, só pra gente prender. Se, ai, Ju, o meu tá soltando, igual esse fio aqui tá soltando, você pode ou ir trazendo pra cá assim, ó. Tá vendo? E depois a gente vai arrematar ele com as franjinhas. Esse fio aqui, gente, a gente pode enfiar dentro do ponto e depois queimar a pontinha. Eu não vou fazer nada agora, eu vou deixar assim, ó, já travei ele bastante aqui. Então, agora eu consigo continuar aqui o meu trabalho. Ou é só isso aqui que minha prima tem de quadril? Ela tem. Eu tô acostumado a fazer pra mim, gente, 123 de quadril, né? A gente fica até, acha estranho. Vamos lá, aqui é uma correntinha, então, vou só peguei lá pra fazer isso aqui. Então, nós chegamos aqui, vou fazer, desmanchei, vou fazer uma correntinha, vou prender aqui o meu ponto, vou caminhar até a próxima aqui, ó, o próximo cantinho, pronto, ficou bem presinho, tá tudo bonitinho. Aqui eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou subir com 3 correntinhas, ó, vou ensinar um truquezinho pra vocês. Vou levantar, dar uma altura aqui no meu fio, vou laçar, segura aqui em cima, tá? Laço, venho aqui dentro, 2 passos, puxei, e vou trazer como se fosse um ponto alto. Olha como a gente iniciou o trabalho com um ponto alto, ó. Ficamos com 2 pontos altos aqui dentro. Gostaram? Faço uma correntinha e aqui dentro do espaço de uma correntinha, eu volto a fazer 2 pontos altos. Ah, Ju, não achei legal esse ponto seu, não. Pode subir com 3 correntinhas, fica tranquilo, tá? Isso é só um truquezinho que eu ensinei pra começar com um ponto alto ali. Ó. Você pode fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que também fica mais ou menos parecido. Ó, e agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma correntinha e 2 pontos altos em cada espaço de uma correntinha, ó. Assim. Ok? A nossa carreirinha de agora é essa. 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Sendo que esses 2 pontos altos é dentro do espaço de correntinhas da carreira anterior. Só isso. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Bom, gente, cheguei aqui. Aí, eu posso fazer uma correntinha, eu posso fazer um meio ponto e fechar pra gente começar no início. Eu prefiro vir aqui no meu ponto baixo, no meu ponto alto, caminhar até aqui dentro. E aqui, aquele esqueminha que a gente já fez, eu posso fazer assim, e 2 correntinhas. Ou eu posso fazer daquele jeito que eu fiz aquela hora, que foi subir e fazer o ponto alto. Pronto. Tanto faz. Não sei se eu prefiro esse ou se eu prefiro a correntinha, o ponto baixo e as 2 correntinhas. Acho que eu prefiro. Mas, ó, o fato é, agora você vai fazer a altura da saia. No meu caso aqui, a minha prima falou comigo que eu poderia fazer em torno de 40 centímetros de saia. Eu vou ver até 35 centímetros, porque eu tenho que levar em consideração que o ponto chega no lugar, entendeu? Então, eu vou medir aqui 35 centímetros, fora que a gente vai ter franja aqui, essa franja vai pesar, senão pode ser que esse vestido fique com a saia muito comprida. Então, eu vou fazer aqui, gente, 35 centímetros de altura de saia. Eu volto e falo com vocês, olha, deram tantas carreiras, mas lembrando que cada ponto tem sua tensão, você pode estar usando uma linha diferente da minha, né? Então, mas vamos fazer aí. Eu vou subir aqui 35 centímetros, que é para um tamanho M. Olha só, gente, fiz aqui 35 carreiras. Deu exatamente 35 carreiras, mais ou menos 35 centímetros, ó. Até mais, porque eu acabei de colocar no manequim ali, ó. Olha lá, deu até mais um pouquinho, 38, tá vendo? Porque eu acabei de colocar no manequim, então deu uma esticada, porque ele tava mais assim, ó. Olha só, o que eu preciso falar com vocês? Eu precisava de 105 de quadril, né?
Só que, de acordo com o que a gente vai fazendo, o crochê, ele vai dando uma encolhida aqui. Só que depois ele adapta no corpo. Ó. De 105, ficou com 85 centímetros aqui de circunferência. Olha que doideira. 84, ó, pra ser mais exata, ó. 84. Só que cabe, tá, gente? Porque ele estica. Eu tenho uma manequim ali que ela tem exatamente 105 de quadril. E eu consigo colocar. E aí vem o caso de que a minha prima, ela tem 75, é isso que ela falou? É 75 de cintura, ou seja, 10 centímetros a menos do que eu fiz aqui. Então, isso não vai ter problema. Eu não vou precisar fazer diminuição. Eu tinha pensado que eu ia até precisar, mas eu não vou. Eu vou colocar ali no meu manequim, eu vou mostrar pra vocês eu colocando, pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Só um minuto. Vou aparecer só nesse cantinho aqui, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ó, esse manequim, ele tem 105 de quadril, ele tem os 75 de cintura e, por incrível que pareça, a mesma quantidade de busto que a minha prima. Ó, tá vendo como que entra? Ó, na cintura ficou um pouquinho larguinho, mas a gente vai compensar isso aqui colocando um elásticozinho aqui na parte de trás, tá? Eu prefiro assim, tá? A gente vai colocar aqui assim, ó, vai ser muito pouquinho, tá? Um elásticozinho aqui atrás. Não tem necessidade de eu fechar, não. O que você pode fazer é pegar e fazer uma carreira com uma agulha menorzinha, de repente uma agulha número 3, tá? Vocês podem fazer isso também. Fazer uma última carreira aqui com uma agulha mais menor para poder dar uma ajustada a mais. Pode ser feito isso. Mas não vejo necessidade não. Olha aqui como que o crochê se adapta, ó. Ó, tá vendo? Como que ele se adapta ao corpo? Então, eu vou deixar assim mesmo. Vou tirar aqui do manequim. E agora a gente vai começar a fazer as pontas para fazer a parte de cima daqui da saia. Do vestido. Calma aí, gente. Ó, a minha dificuldade de tirar é porque o manequim, gente, é diferente da gente, ser humano. Porque o manequim, ele é duro. O ser humano, ele é molinho, né? Então, é muito mais fácil de colocar as coisas e tirar. No manequim é mais complicadinho. Tá, consegui tirar. Vou terminar aqui. E aí é o seguinte. A minha prima, ela tem 92 de busto. Deixa eu só conferir a cintura, se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. 92 de busto, 75 de cintura. É isso que ela tem. Então, a gente vai fazer agora aqui, tipo um top, né? Continuar subindo. Só que eu preciso tirar aqui. Quando eu faço aquela parte de trás amarrada, eu gosto de fazer em torno de 20 a 25 centímetros menor do que a pessoa. Primeiro porque o crochê, ele cede, né? O ponto chega no lugar. E a gente tem a diferença do busto para a cintura. Porque senão a gente vai ficar com essa parte aqui larga. Então, se ela tem 75, e se eu tirar 20 centímetros da parte de cima, 92... eu vou ficar com 72. Vai ficar só 3 centímetros só aqui de parte de trás aqui para poder dar a laçada. Eu acho até que vai ficar legal, mas depois pode ser que ceda. Então, eu vou tirar um pouquinho mais. Então, eu vou fazer a conta assim. 92 de busto para 75 de cintura. Menos 22 centímetros, mais ou menos, eu teria que ter 70 centímetros para colocar lá no busto, com as minhas amarrações, tudo bonitinho, tá? E menos 70 centímetros para 75 de cintura, eu tenho menos 5 centímetros aqui, que vai ficar legal também, não vai ficar ruim. Aí, temos o seguinte, eu não posso simplesmente tirar 22 centímetros daqui. Por que você não pode tirar 22 centímetros? Porque aqui não tá um total, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir aqui a minha circunferência, que tá aqui sem esticar. Porque não tá esticado, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Ó. Ih, peraí que eu fiz o lado errado. Como ela não tá esticada, eu vou medir ela assim mesmo, ó. E ela está aqui com... deixa eu ver. 81 centímetros. 81 centímetros para 70
70 centímetros que eu quero de pedaço de blusa, porque de 92 eu tirei 22. Eu preciso de 70 centímetros. Então, de 70 centímetros que eu preciso, é menos os 11 centímetros que tem aqui, né? Eu tô com 81, então para dar 70, 11 centímetros. Porque lembrando, levando em consideração que isso vai esticar, né, gente? Então, eu tenho que não dá para eu fazer muito... Tirar aqui 22 centímetros aqui. Vai ficar muito grande na parte de trás. Então, vamos colocar 11 centímetros mais ou menos. Seria aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer número par. Vou colocar 8. Vou deixar esses 8 aqui, ó. Eu tinha marcado maior, gente. Tá? Maior, eu pensei bem, falei, não. Vai ficar muito aberto. Ó. Vou tirar aqui, ó. 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bloquinhos. Que se eu esticar, ó, no corpo... Vai só dando mais, ó, 18. Tá vendo? E aqui, na hora que colocar lá no corpo, ele vai ficar maior. E ele cede também, né? Deixa eu esticando mais um pouquinho, deixa eu ver. 17. Quase os 20 centímetros que eu preciso. Lembrando que é 105 de quadril e ela já tá 81, né? Então, tá certinho. Então, eu vou deixar aqui esses 8 quadradinhos só, tá? Lembrando que o crochê, além dele esticar, ele também dá uma encolhida. Então, aqui fica bem bonitinho, que depois a gente faz um truquezinho que vai ficar legal aqui pras costas, tá? Então, eu vou deixar aqui esses meus 8 pontinhos. Como que nós vamos fazer aqui? Já caminhei. Vou fazer... Gente, esse barulho é do meu ventilador, tá? Porque tá muito calor, não tem condição de ficar sem ventilador. Vou fazer aqui, ó. Eu fiz com ponto baixo mesmo, tá, gente? E o meu primeiro ponto ali. E vou fazer isso aqui até chegar nesse espacinho aqui, ó, tá? Vou dar a volta e já volto. Ó, cheguei aqui, deixei até 2 aqui pra eu medir certinho essa saia. Porque lembrando que isso aqui pode esticar e eu não quero que fique... Eu quero que fique bem justo na cintura dela. Ó, vou colocar aqui... Vou dar a volta aqui. Vamos ver certinho. E confirmando aqui. Não, tá certo, tá bom. Aqui, ó, se eu fizer assim, ainda vai dar 69 centímetros só. Que eu ainda peguei... Deixei um a mais, né, gente? Mas lembrando que a cintura e isso aqui estica pra caramba. Porque, mais uma vez, lembrando que a gente tem aqui... Se a gente der a volta toda, tá com 80 e poucos centímetros. E eu comecei com 105, lembra? E agora a gente vai começar a ir e voltar. Vou subir aqui 3 correntinhas, mais uma para dar espaço no meu trabalho. Viro o meu trabalho e volto a fazer os meus 2 pontos altos. Aqui no espaço de correntinhas. Aqui nós ficamos 3 correntinhas mais uma para dar esse espaçozinho da lateral. Então, vou fazer até aqui do outro lado, principalmente para os iniciantes, eu já volto. Então, ó, chegamos aqui, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui do cantinho, né, daquela correntinha, e vou fazer um ponto alto depois daquela correntinha. Deixa eu pegar direito aqui. Ó. Vou virar o meu trabalho, e nesse momento aqui, a gente tem um espaço. Então, eu venho aqui, ó, pode fazer... Ai, posso fazer aqui ou posso fazer correntinha também, ó. Posso fazer um ponto alto, né, um ponto baixo e 2 correntinhas. Ó, mais um ponto alto. E aí, eu sigo fazendo naquele espaço. Então, vão ser 2 pontos, depois um espaço. Depois 2 pontos, depois um espaço. Essa é a sequência agora. Olha só. Eu medi, lá, pedi minha prima pra medir, ela falou que daqui da cintura até o em cima do busto dela, em torno de 28 centímetros. A gente tem que levar em consideração que isso daqui cede um pouquinho, né? Então, eu quero só ver, porque no meu manequim ali não dá 28 centímetros de jeito nenhum, tá, gente? Ó, dá mais ou menos 3,5 centímetros, ó, as minhas 3 carreiras. Então, eu acredito que em torno de 24... né, 24, 23 ou 22 carreiras. Eu vou fazer aqui, então, as carreiras de idas
e voltas. Ó, então, cheguei aqui, gente, dentro desse espaço eu fiz um ponto, aí eu posso contar 1, 2, 3 correntinhas e fazer mais um ponto, né? Ó. E agora subir 1, 2, 3 correntinhas, mais uma para dar espaço, viro o meu trabalho e venho aqui no meu espaço de correntinhas fazendo o meu bloquinho de 2 pontos. Então, gente, eu vou fazer isso por mais ou menos 28 centímetros, aquilo que eu falei com vocês. Eu vou ver aqui quantas carreiras vão dar e eu já volto. É só isso, tá? Aí. Ó, prontinho. Fiz aqui 23 carreiras, ó. Deixei assim, se eu esticar, quanto mais eu esticar, maior ela fica. A peça, né? Maior a peça fica. Ó, 23 carreiras, ó, deu quase os 28. Deixa eu esticar aqui, ó, bonitinho, dá 28, ó. Tá vendo? Se eu deixar encolhidinho, vai dar menos um pouquinho. Então, aqui, aí vem pra 26. Então, como eu sei que vai entrar no corpo e vai esticar, principalmente depois também que pesar e esticar todo no corpo, ó, 27,5, tá vendo? Então, eu vou deixar com essas 23 carreiras mesmo. Se você achar que tem necessidade de fazer mais, pode fazer. E acabou que eu terminei ela aqui, ó, pro meu lado esquerdo, né? Aqui tá o direito e aqui tá o meu lado esquerdo. Não, ao contrário, né? Aqui é o direito. Ah, gente, sei lá, de frente ele vai ficar ao lado direito. Então, eu vou aproveitar que eu parei aqui, ó, e vou continuar aqui pra baixo. Vou fazer uma correntinha aqui. E em cada ponto alto desse aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, ó, assim. 1 e 2. Então, para cada ponto alto dessa lateral aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer isso até chegar ali embaixo, ó, desse jeitinho aqui. E já volto. Prontinho, fiz aqui toda a minha lateral aqui, bonitinha. Falando isso, depois que eu fiz o ponto baixo, deixa eu ver quantos centímetros deu. Aí ficou com, deixa eu esticar mais ou menos. Olha lá, porque ele dá uma aumentada ali. Aí, 27 centímetros, mas vai dar certinho, gente. Aí, aqui, gente, eu ia colocar um elástico agora, mas não vou, não. Eu preferi fazer o seguinte, vou dar uma diminuída aqui nessa parte aqui da bundinha aqui, da cintura. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da carreira de base. A correntinha que tem ali, ó, eu vou pular. Tá vendo aqui? Eu vou pular. E vou fazer aqui, ó, só aonde tem ponto alto. Já vai dar uma encolhida aqui. Ok? Ó, assim. Aonde tem ponto alto, eu faço ponto baixo. Na correntinha, eu não faço nada. Aqui é ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo aqui, que também, ó, consegui. E assim, eu já dou uma encolhida aqui nessa parte, tá? Mas calma, a gente ainda vai fazer um negócio, um esqueminha aqui. Vou virar aqui, ó, e vou continuar subindo aqui. Para cada ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo isso até chegar lá em cima. Vou fazer essa parte aqui. E já volto. Vou subir aqui todinha. Prontinho. Fizemos essa lateral aqui. E agora eu vou fazer nessa parte de cima aqui, ó. Ó, na parte de cima do busto, tá? Vou fazer aqui uma correntinha. Aonde tem aqui a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Não, peraí. Aqui eu fiz 2, né? Não, tá certo. Fazer uma correntinha. E vou fazer aqui, ó. Que é como se fosse um ponto alto. E aqui também. Pronto, acho que agora ficou bom. Perdão. Aonde tem correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E aonde tem ponto alto, ponto baixo. A mesma coisa, tá? Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, que foi aonde a gente iniciou essa partezinha aqui, ó. Vou fazer essa volta, essa partezinha todinha até chegar ali. Chegamos aqui, ó, ah não, tem uma correntinha aqui, não quero não. Ó, fiz aqui um ponto baixo naquele ponto que a gente iniciou. E eu vou tentar parar aqui naquela correntinha que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pra poder ficar bem no início aqui, tá vendo? Acho que deu. Ai, tô coçando meu olho, gente.
Ah, então eu vou parar aqui, ó, vou fazer uma correntinha e tentar fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Deixa eu ver, um ponto baixo, pronto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou pular uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Exatamente isso, ó. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas, na terceira eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso até lá embaixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, na terceira eu faço um ponto baixo. Assim, ó. Vou fazer essas argolinhas agora pra gente fazer estilo um corset, né? Pra poder ficar bem justo no corpo. Um, dois, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. E assim, ai, prendi meu negócio. Ó, desse jeitinho. Vou fazer até chegar aqui embaixo. Pera aí, gente. Tô chegando aqui, ó. Uma, duas, na terceira eu faço um ponto baixo. E aí, ficou um ponto aqui sobrando. Eu vou deixar esse ponto, tá? Nós ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 argolinhas. Eu não preciso deixar o ponto. Eu posso pular até ele, ó. Então, nesse final aqui, eu pulei uma, duas, três na quarta. Pulei 3 e fiz aqui, ó. Tá? Pronto. Então, ficamos com 15 argolinhas. Para eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer assim, ó, baixíssimos. Vou chegar com baixíssimos até lá do outro lado. Ó. Não precisa apertar ele não, tá, gente? É só para poder caminhar mesmo. Para não ter que cortar o fio. Ó, cheguei aqui. A gente fez a mesma quantidade de coisas, né? Então, eu vou pular aqui os 3 primeiros, né? Vou vir... Não, acho que eu vou vir aqui. Eu parei com baixíssimo. Não, parei no último, fiz um ponto baixo, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo aqui. Uma, duas, três. E vou pular 1, 2, 3, vou no quarto. Igual eu fiz aqui, não foi? Deixa eu ver. Pulei 3 e fui na quarta, tá vendo? Fiz aqui e agora eu vou continuar. Lembrando que a gente tem 15 argolinhas. Se der errado, volta. Agora eu vou pular certo. Uma, duas, na terceira eu faço um ponto baixo. Já fiz 2 argolinhas. Opa. 3 argolinhas. Eu tenho que fazer 15 argolas agora. Peraí, vou fazer e já volto. Olha só, chegamos aqui certinho. 1, 2, 3. E vou chegar aqui, ó, naquela argolinha que nós fizemos aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Terminamos. Fiquei com 15 argolinhas certinhas, tá, gente? Agora, aqui, neste momento, para poder ficar mais certo aqui a parte de cima, eu vou fazer baixíssimos aqui em cima também. Para ficar mais certo essa parte aqui, ó, e não esticar muito. Nessa partezinha aqui. Isso aqui é só um acabamentozinho que eu estou fazendo aqui na parte de cima do busto, tá? Porque esse fio, ele... Não é que o fio cede, o ponto, né? E ponto baixo também cede. Então, quando a gente coloca o baixíssimo aqui, ó, ele vai ceder menos, entendeu? Então, eu vou fazer aqui, ó, um baixíssimo como acabamento aqui, nessa parte de cima. E já volto. Ó, é rapidinho. Vai ficando assim. Ó, cheguei aqui. É só prender com o baixíssimo aqui no último ponto. Pronto. Agora eu corto meu fio. A gente não cortou fio hora nenhuma, né? Nesse trabalho. Só emendei, né? Emendei muito fio. Ó, cortei. Vou vir aqui com uma agulhinha. Deixa eu ver se essa minha agulha aqui vai dar com esse fio aqui. Não sei se vai dar, não. Ele é mais grosso. Normalmente eu uso ela pra... Até que deu. Aí eu vou jogar lá pra baixo. Opa. Nossa. E vou arrematar esse fio aqui. Esse fio nosso aqui, Ai, tem que tomar cuidado, gente, pra não pegar fiapinho, que aí não vai de jeito nenhum. Esse fio aqui da Texo, ele é de poliéster. Então, ele é um fio que a gente sela colando. Ó, sela queimando, perdão, gente. Ih, a minha cabeça hoje... Ó, cortei aqui. Eu vou pegar, vou ter que virar assim, ó, porque tem um ventilador ligado.
tô querendo fazer milagre, né, gente? Peraí. Eu vou tentar. Vai dar jeito. Ai, consegui tampar o ventilador. E aí, ó, você vem com a bundinha dele. Pronto. Tá seladinho. Muito lindo. Ih, a luz. Deu uma desligada na luz aí, que eu não sei o que foi, não. Meio que escureceu aqui. Mas vamos lá, gente, ó. Então, gente, já sei. Foi o meu ring light. Foi, gente, escureceu. E não consegui descobrir de onde que era. Gente, esse vestido tá praticamente pronto. Olha isso. Olha. Agora, eu vou fazer, gente, colocar aqui, ó, nessa partezinha aqui de trás, eu preciso que ele encolha quando precisar, assim, nem que seja um pouquinho só, sabe, assim? Então, quando a gente vier com o trançado aqui, eu vou pegar um lastex. Deixa eu... Não, acho que não precisa ser lastex, não, acho que eu posso usar esse meu elástico aqui, olha. Gente, pode ser lastex, tá, de vocês. Acho que eu vou usar esse elásticozinho meu aqui. Não sei se ele vai ficar muito feio, não, mas eu vou tentar. Vou pegar ele aqui, ó, e vou virar aqui do lado avesso. E vir só aqui do lado de cá, ó. Do lado avesso aqui. E vou vir aqui, ó. Tá vendo onde que tem aqueles pontos baixos? Então, vou vir aqui. Deixa eu puxar esse aqui. Esse aqui depois eu vou dar um nó certinho e esconder esse elástico, tá? Ó, ó. Pronto. Dei um nó ali. E aí, agora, a gente vai vir com baixíssimos. Aqui mesmo, ó. Aonde tá a alcinha ali do ponto baixo, ó. A gente vai pegando aqui, ó. A alcinha do ponto baixo. E nesse meu caso aqui, ó. Eu tô pegando e esticando bem. Porque esse meu elástico aqui... Deixa eu ver onde eu tô pegando, se tô pegando no lugar certo. É aqui mesmo, no ponto baixo. E nesse de baixo aqui, eu tô querendo pegar lá de cima, ó. Ó, e aí você vai fazendo baixíssimos, ó. Pegando essas alcinhas. E você vai pegando aí onde você encontrar facilidade de colocar, ó. Ó. Tá vendo? Aqui onde eu encontrei facilidade, eu tô colocando, ó. E pegando com baixíssimo assim, ó. Ó. Tá vendo como que vai encolhendo ali, ó? Ver se ele tá esticando. Não, tem que ser aqui em cima. Peraí, gente, eu vou fazer lá em cima, ó. Que eu prefiro que seja aqui em cima, onde tem o baixíssimo aqui, ó. Vou deixar isso tudo aí, tá? Pra vocês verem, ó. Vamos fazer aqui no baixíssimo, ó. Essa alcinha aqui de cima que deu, ó. Vai aparecer? Acho que vai, né? Mas ficou tão bom aqui nessa... Deixa eu ver, gente. Peraí. Vou deixar. Vamos ver. Ficou tão bom aqui nessa alcinha, olha. De pegar. Deixa eu ver. Ficou ótimo, mas eu acho que vai aparecer aqui, tá vendo? Gente, ficou ótimo aqui, ó. Mas acho que não vai rolar aqui, não. Apesar de que é quase da mesma cor, né? Não. Vocês estão vendo que eu tô tentando, né? Ó, vamos fazer nessa alcinha de baixo aqui. Gente, eu vou deixar isso tudo aí pra vocês verem. Vou pegar nessa alça aqui, ó. Pronto. Pegar nessa laçadinha aqui, ó, de baixo. Ó, nessa laçadinha aqui, ó. É que esse fio, gente, ele não tem elasticidade, né? Então, a gente... Se tiver apertado o ponto, você não consegue, não. Mas aqui, ó. Você vai pegar aí na alcinha que você encontrar mais facilidade.
conseguir. Uai. Pronto. Pronto. Vou ver se ficou melhor aqui. Ficou. Ó, gente, ficou melhor. Tá vendo como ele puxou mais um pouquinho? Agora, se vocês quiserem voltar também, ó, e pegando aqui de baixo também, ó, agora é ruim de voltar, tá? Mas vamos tentar aqui. Que agora você tá ao contrário, né? Pegando assim, ó, pra poder tentar ver se ajeita embaixo também, ó. Aquele lugar que eu tinha pego primeiro. Ó. Acho que eu vou pegar nesses dois aqui, que ajeita, fica mais forte ainda. Pronto. Agora eu vou cortar aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele já deu uma puxadinha pra cá mais, ó. Ó. Tá vendo? Eu acho que no final das contas vai acabar fazendo um pouquinho assim, porque a cintura dela é muito, 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 muito fina. Mas, gente, eu tô tentando, né? Ó. Depois que eu dou um nó aqui, você pode cortar. Esse elástico aqui, ele não desfaz o nó. Pode cortar. No meu caso aqui também, né? Ó. E assim eu diminui mais um pouquinho aqui. Mas eu acho que agora, olha só, ele vai fazer o negocinho da bundinha aqui, ó. Eu acho que agora, vai ficar bom. Bom, diminuir mais um pouquinho aqui. Aí, se vocês forem ver, ó, aqui, ó, na hora que entrar a bunda, isso aqui vai ficar bom, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? O nosso cordão daqui. Esse negócio aqui, ele é bem alto. Eu vou ter que fazer um cordão bem grande nele. Olha, gente. E aqui a parte de baixo. Vamos fazer o cordão. Peraí. Nossa, demorei um tempão pra colocar um elásticozinho, que eu faço isso rapidinho, né? Mas então, tá bom. Olha só, eu preciso dar 2 pedaços de fio. Eu acredito que ali vai ser mais de 2,40 m que eu vou precisar de fio pra poder... De cordinha pra poder fazer ali aquela parte de trás toda amarrada. Então, gente, eu costumo fazer isso aqui em cima da minha mesa. A minha mesa tem 1,20 m. Eu vou contar aqui, ó, 1,20 m, marquei. Eu nem fiz conta de quanto eu vou precisar, tá? É que eu tenho uma média, mais ou menos, que 6 metros vai dar mais ou menos 2,40 m, mais ou menos, de fio, um fio de algodão que eu fiz outro dia. Então, eu tô pensando aqui, ó, 1,20 m, mas eu sempre deixo um pouco a mais, tá? 2,40 m, tô medindo aqui na mesa. 3,60 m, 4,80 m, 6 metros, 7,20 m, 8,40 m. Peguei 8,40 m e vou até puxar mais um pouco. Pronto. Porque eu tô com medo de isso aqui não dar. Esse aqui é o que vem do novelo. E esse aqui é o que eu acabei de deixar 8,40 m pra lá e mais um pouco, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu nó corrediço. Pronto. Fiz o nó. O que vem do novelo, esse de baixo, fica por baixo. Fica por cima. O que vem do novelo vai ficar por cima. O que eu separei 8,40 m, eu vou dar a laçada, tá? E vou fechar com o que vem do novelo. Laçada no de baixo, que é aquele que a gente acabou de separar. E o que vem do novelo, eu vou fechar o ponto. Quem já fez várias peças comigo já tá acostumado com isso aqui que eu faço, ó. E o cordãozinho vai ser assim. Laçada aqui embaixo. E fecho no de cima. Então, a gente vai fazer isso aqui. Lacei naquele que eu separei. E com o que vem do novelo, eu vou fechar o meu ponto. É bem simples. E eu vou fazer isso aqui, gente, por mais ou menos 3 metros, 3 metros e meio. Eu vou ver quanto que vai dar aqui de cordãozinho aqui. Porque ali a parte de trás é bem grande. Ela precisa abrir, né? Pra poder colocar, principalmente. Então, a gente precisa de um cordão grande. Eu vou fazendo aqui, ó.
esse é a mesma tramazinha aqui. Já volto pra falar com vocês. Ó, deu tantos metros. Espera aí um pouquinho, que aí você vai ver quanto que deu. Se você quiser fazer menor um pouquinho, você já sabe que você tem que fazer menos do que eu separei, entendeu? Ó, então, vou fazendo aqui e já volto. Bom, gente, terminei aqui. Deu pouco mais de 3 metros. Se eu esticar, dá muito mais que isso. Porque tá vendo aqui como que ele é, ó. Como que ele fica, ele encolhe. Então, vai dar muito mais que isso. Eu fiz o fio todinho, tá? Eu vou aqui cortar. E aí, eu peguei ali um finalizador que eu tenho, douradinho, que eu adoro ele. Esse finalizador aqui. Esse aqui tá até meio oxidado, olha. Ah, que feio. Ó, ele é de metal, tá vendo? Deu uns oxidadas. E aí, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui, ó. E vou colocar. Mas você não tem necessidade, você não precisa usar finalizador se você não quiser, não. Você pode usar... Eu comprei esse finalizador, gente, na Shopee, eu não acho mais. Eu tenho que ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu deixo aí pra vocês. Eu vou... O link pra vocês aí na descrição. Ó, e aí eu dou vários nozinhos aqui. Aqui eu tenho que fazer um nó de uma forma que ele fique mais larguinho, para que ele não saia de jeito nenhum. Agora a gente vai para aquele mesmo problema. Deixa eu ver se esse aqui vai sair. Não, tá saindo ainda. A gente vai para aquele mesmo problema de ventilador. Porque agora eu preciso queimar o... Ó, vou colocar aqui em volta desse aqui. Para que o nó fique grande. Pronto, o nó ficou grande. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo entrar na frente do ventilador. Pronto. Mesmo jeito, ó. Aí eu venho e coloco aqui o finalizador. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, eu posso... simplesmente tentar dar o nó aqui, ou pegar um pedaço de fio, que eu acho que é o melhor. Passar aqui, ó. E tentar fazer a mesma coisa, dar esse nó. Do jeito que eu fiz do outro lado, tá vendo? Você pode também fazer um tassel aqui, você pode colocar uma bolinha, não tem necessidade de ser isso aqui não. Você pode colocar um miçangão, entendeu? Não tem necessidade que seja isso aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um nó só de uma vez. Com essa parte aqui é mais grossinha. Eu acho que agora foi, hein? Que aí não vai passar, ó. Pronto. Consegui. Aí agora a mesma coisa. Deixa eu chegar aqui, coloco meu cabelo na frente pra tentar. Pronto. Fiz aqui a minha alcinha. Fiz aqui, agora a gente vai colocar no vestido. Deixa eu trazer o vestido, peraí. Agora, ó, eu vou amarrar aqui embaixo, tá, gente? Eu quero deixar essa alça pra baixo. Vou dividir aqui o meu cordão ao meio. E coloco, ó. Uma parte pra cá. Outra parte pra cá. E puxo. Pronto. Vou deixar ele mais larguinho, porque lembrando que a gente tem aqui 92 de busto, né, minha gente? Então, ó, vou fazer assim mesmo, ó, de baixo pra cima. E vim colocando certinho. Ó. Agora eu venho com esse do lado de cá, pra cá. E esse daqui pra cá. Acho que agora dá pra fechar um pouquinho, pronto. Agora daqui pra lá. E daqui pra cá. Só isso, gente. Até chegar aqui embaixo. Tá? Ó, esse aqui, como ele estica, dá até pra gente puxar mais um pouquinho. Esse fio, ele estica, tá vendo, ó? Então, dá pra gente puxar mais um pouquinho. Vou fazendo até chegar aqui embaixo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto, tá? Ó, vou trançando, igual a gente faz aí cadastro. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Chegando aqui no final, ó.
na última, pronto. E ficou desse tamanhozinho aqui, ó. O meu ainda deu um tilt aqui, ó. Ficou um maior que o outro. Fiz e ainda ficou um maior que o outro. Agora eu queria... deixa eu indicar pra vocês a etiqueta AP Mundo Laser. Aqui, ó. Agora já deu certo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo a gente vai dar um laço. Só que depois que colocar no corpo, né? Vou indicar pra vocês a etiqueta AP Mundo Laser. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou colocar ela aqui embaixo. Eu tenho uma aqui de acrílico espelhada redondinha. É essa mesmo que eu vou fazer, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a frente do vestido. Eu vou colocar aqui, ó, em um dos negocinhos aqui, ó. Já vou indicar pra você deixar aqui, ó, AP Mundo Laser. Essa aqui é a etiqueta acrílica, ela tem 1,5 cm. Ó, ela é de acrílico espelhado, bem linda. E aqui é só você costurar aqui na sua peça, tá? Eu vou costurar aqui e aí a gente vai voltar pra fazer a franja. Peraí que é rapidinho, é de um vídeo pro outro. Deixei aqui pra vocês, telefone, WhatsApp. Pra quem não sabe, a AP Mundo Laser é do meu marido. Vou deixar aí também no link da descrição aí as lojas da Shopee, tudo certinho pra vocês, tá bom? Vou aqui, vou colocar minha etiqueta, colocar o vestido no manequim, que agora é a hora da gente colocar as franjas. Coloquei aqui no meu manequim, mas lembrando que ela não tem bunda, né, minha gente? Então fica assim, ó. Eu vou ver se eu puxo pra cima aqui, só pra gente poder... Ó, a parte de trás como que ficou. O ser humano, ele é molinho, não é igual aqui no coisa. Mas eu puxei o tanto pra vocês verem que, olha a cintura como que ficou bem acinturadinho, tá vendo? Olha que lindo que fica. Trouxe pra cá pra ficar melhor de vocês olharem, de visualizarem, né? Tive que tirar de lá. Olha só, gente. Eu vou cortar aqui 1,30 m de fio. Porque a gente tem que saber a altura certinha que vai ficar na pessoa, você não sabe. Então, assim, no meu caso, eu preciso que a minha prima experimente. Vou cortar 1,30 m e depois eu vou cortar mais 1,30 m, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Lembrando que esse fio é de poliéster, vai eu ter que entrar de novo na frente. Esse fio é de poliéster e a gente queima a pontinha pra não desfiar. Vira aqui, ó. Pra cada correntinha dessa, aqui eu coloquei entre uma e outra, mas aqui eu prefiro fazer assim, ó. Pra cada correntinha dessa, depois eu vou desfazer ali o que eu fiz. Ó, vou puxar o meu fio. Pra cada correntinha que eu tenho na carreirinha aqui, eu vou colocar 2 fios. Sim, eu quero que ela fique bem... A franja fique bem linda, ó. Dobrei, né? Depois que eu dobrei, eu vou dar um nó normal, ó. Nó. Um nozinho simples. Assim. Vou fazer de novo, peraí. Trouxe mais aqui. Olha só, se você não quiser queimar agora, depois você vai cortar de novo, você vai ter que queimar outra vez. Eu falei, não, você vai ter que queimar de novo, esqueci. A não ser que você consiga colocar do tamanho certinho da coisa. Mas aqui a gente vai querer acertar a franja, né? Então, não necessariamente você precisa ir queimando de uma vez, ó. Fiz aqui de novo o meu nó. É um nó normal. Ok? Então, pra cada correntinha dessa da base, eu vou colocar 2 franjas, porque eu quero bem franjudo, tá? Então, vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto. Eu acho que vai ficar lindo, não vai? Aguenta aí, gente. Aprendeu? Então, faz aí o seu. Olha só, gente, coloquei tudo aqui. Ao todo, eu gastei 10 novelos, tá? No vestido todo. Mas pra terminar, faltou um pedacinho assim, tipo de 6 correntinhas dessa aqui. Aí, o que eu fiz? Eu vim mostrar pra vocês, ó. Tirei de alguns lugares e deixei com uma só, ó. De alguns lugares muito raros, eu deixei aqui, ó, com um só, tá? Porque eu queria ele bem, com bastante franja. Como o meu fio acabou, eu tinha exatamente 10 novelos. Então, pra eu usar os 10, eu fiz assim. Se você quiser colocar um fio só, né, pra poder economizar, você fica à vontade. Mas pra dar esse charme aqui, pra ficar com bastante franja, eu preferi colocar com 2. Gente, e é o seguinte, acabou. Essa aqui é a nossa peça de hoje. Esse vestido maravilhoso. Ele já começa até dando uma cinturada já.
Como é para minha prima, eu vou pedir ela para experimentar e vou deixar um videozinho aí para você que ficou até aqui. Dá uma olhadinha que lindo que ficou esse vestido. No mais, muito obrigada para você que ficou até aqui. Lembra aí de curtir, comentar, compartilhar, hypar o meu vídeo, que isso ajuda a gente aqui a continuar fazendo mais videozinhos para vocês, tá? Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima Invenção de Moda.